É assim. Antes de tudo, por que psicose? Eu estava conversando com a Ana, quando eu recebi esse convite de Leonor, olha o ato falho, já estou chamando de supervisora, nem falando primeiro. Uma pessoa que foi minha professora aqui no Unifax, né, foi minha supervisora no estágio depois. Hoje continua sendo minha supervisora, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito carinho, inclusive me ajuda muito, né, em certas enrascadas, vamos dizer, da clínica, né, que é um lugar de muita angústia, né. E eu estava conversando com a Ana, e a gente falando, olha, vamos falar de Gestalt, vamos falar de psicologia analítica, mas qual é o ponto em comum, né? Devo, inclusive, agradecer ao Natan, porque você trouxe vários pontos bem interessantes. E Ana tem interesse por psicose, por uma experiência até muito pessoal, né? Ela passou uns 2 meses, né, no Laborde, que é uma clínica francesa, que, inclusive, uma das pessoas que movimentava essa clínica era nada menos que Félix Guattari, né, autor de O Anti-Édipo. Mas eu já estou falando de sua apresentação, deixa eu... Pode passar, por favor. Então, eu comecei a investigar esse tema da psicose e eu percebi como a psicose está muito imbuída na história da criação da psicologia analítica, né? Muito forte. Em vários momentos. Eu destaquei assim, eu vou destacar uns 3, tem um que eu vou falar muito brevemente, mas tem outros 2 que eu vou abordar mais, né? Pode passar, por favor. Já começa com o pai dele, que era um vigário rural, um pastor protestante, que teve uma crise de fé quando entrou em contato com a psiquiatria. Ele começou a trabalhar no asilo mental, ele teve uma crise terrível, e já naquela idade tenra, Junguinho, né, já começou também a ter as dúvidas dele, de religião institucional. Ok, existe Deus, mas, né, será que eu devo ficar nessa religião? Porque ele, inclusive, meio que tinha questões familiares, né? A gente não vai ter tempo de entrar nisso. Mas, então ele decidiu fazer medicina. Por quê? Porque aliava esse interesse nele em diversas disciplinas, arqueologia, estudo comparativo das religiões, mitologia, filosofia, etc., e a possibilidade de usar os métodos das ciências naturais para investigar esses fenômenos. Então ele aliou 2 coisas, o agradável e o conveniente, né? E aí ele foi fazer a residência dele em psiquiatria. Nesse hospital, o apelido eu não me atrevo a dizer, até hoje eu não sei qual a pronúncia certa, né? Vamos dizer que é o Hospital Universitário de Zurique, onde passaram grandes psiquiatras, né? Inclusive Hermann Rocha, famoso Rocha. Pode passar, por favor. Isso aí, a fachada atual do hospital, continua sendo um centro de pesquisa avançado em psiquiatria, muito renomado. Pode passar. E o mentor de Jung nessa época era Eugene Bleuler, que era diretor do hospital, né? Ele entrou na história da psiquiatria por uma série de coisas. Se comporte, viu o microfone? Inclusive por cunhar alguns termos que a gente usa, né? Esquizofrenia, esquizóide, autismo. E ele foi co-diretor com Sigmund Freud do Jahrbuch, se eu não me engano essa pronúncia, que foi o primeiro jornal voltado a publicar artigos de psicanálise. Pode passar. Então, essa história, inclusive, do famoso inconsciente coletivo, que é um dos conceitos que mais se conhece sobre Jung, ele começou na experiência dele em psiquiatria, né? 3 itens aqui, pelo menos 3 itens, tem mais, né? Mais um pouquinho do o homem do falo solar, Otto Gross, que é uma figura que agora está surgindo com mais força, assim como Sabine Spielrein, né? Na história da psicanálise, e um sonho que Jung teve sobre o inconsciente coletivo, que ele viu uma casa com vários andares,
né? Cada andar aqui é como se fosse a camada, né, vamos usar o termo mente, né, ou psique, da psique, né? Então ele teve esse insight, ele ficou praticamente a vida inteira pensando a respeito desse sonho. Pode passar. Então esse famoso homem, que quer dizer, não tão famoso, né, mais famoso como caso clínico, qual era o caso dele? Ele olhava para o sol, aí ele via um gigantesco falo. Olha que interessante. E quando ele olhava assim, ele fazia assim, o falo, ó, ia para um lado, para o outro, para o lado. Deve ser uma brincadeira bem interessante, né? Ele ficava assim, para um lado, para o outro. E o que chamou a atenção a Jung, que tinha uma questão aí de uma religião muito antiga, o mitraísmo. E pelas evidências do caso, ele não tinha como ter acesso a isso. Então, supostamente, isso surgiu espontaneamente. E foi uma das coisas que ele ficou pensando a respeito. Pô, será que tem algo arcaico? Né? Será que essas imagens surgem de algo instintivo? Né? E tem um estudioso de Jung que ele dá uma definição que eu acho muito boa sobre essa questão do inconsciente coletivo do arquétipo. É como se fosse o instinto transformado em símbolo. É a forma do instinto simbolizar as coisas. Ele chegar e falar, olha, o que eu não consigo falar via, vamos dizer, a consciência, o ego, eu trago essa imagem pictórica, né? Só que com uma linguagem que é completamente diferente do ego, o ego fica meio confuso com isso. Ele tem que usar uma outra lógica, que é a lógica inaugurada pela psicanálise, né? Que é a lógica da subjetividade. Né? Pode passar. Então tem esse rapaz, Otto Gross, né? Rapaz muito irreverente, muito revolucionário, né? E o próprio Sigmund Freud encaminhou ele para Jung, porque ele via muito potencial em Otto Gross, e realmente ele era um analista brilhante, né? Ótimo teórico e tal, mas era, nas palavras do próprio Jung, completamente doido, né? Então ele tinha delírio de grandeza, comportamento autodestrutivo, desorganizado, assim, os marcos de um comportamento psicótico. E foi num artigo falando sobre ele, inclusive está no volume 4 das obras completas de Jung, Freud e Psicanálise, que ele começa a dar essa noção não só de inconsciente, né, coletivo, mas também usar a mitologia e a religião comparada para explicar certas coisas, né? Explicar não, para dar uma leitura. Pode passar. E aí chega no caso Schreber, caso emblemático da psicanálise, né? Isso é um estudo interpretativo de Freud, desse caso. E quem sugeriu, na verdade, esse caso, isso é uma coisa que, inclusive, eu descobri recentemente, né? Porque acho que, como todos aqui, né, a gente sempre está construindo, né, conhecimento, e a gente sempre está dando uma lida e fala, olha, é uma coisa que eu falo brincando, quem sabe da obra de Jung é só o próprio Jung, e olha lá. Quem diz que leu a obra completa e entendeu tudo, mentindo descaradamente. Né? Só o próprio Jung sabe. A gente se aproxima de uma forma muito subjetiva e vai construindo em cima disso. Né? Pode passar, por favor. E tem um livro, né? Esse livro é um marco na história da psicologia analítica, porque é quando Jung vira Jung, né? E ele bate de frente com Freud, e basicamente ele perde a amizade com Freud, e a partir daí já tinham aqueles conflitos. Nathan trouxe uma coisa fantástica, que de fato se coloca Jung no lugar de discípulo, e já tinha um pensamento antes de conhecer Freud. Inclusive, Freud dependeu de Jung para projetar a psicanálise, a questão do teste de associação de palavras, a questão de colocar ele na presidência da Associação Internacional de Psicanálise, porque ele tinha medo que a psicanálise ficasse presa no gueto judaico, uma série de questões muito institucionais, políticas. Freud ele era um bom político, assim como Jung também, né, nessas coisas. E
passaria os próximos 40 anos retocando esse livro. Para vocês terem uma ideia como era importante esse livro para ele. Foi um marco para ele. Né? Pode passar. E um livro de quase 700 páginas, e ele basicamente interpreta um caso. Ele passa o livro inteiro interpretando um caso, ele traz milhões de coisas. Né? E pode passar. Eu vou falar muito brevemente sobre a estrutura da psique segundo a psicologia analítica, até para vocês compreenderem o que seria, pelo menos minha visão da teoria da psicose, segundo a psicologia analítica. Ele fala de dois polos, né? Consciente e inconsciente. Dois polos convergentes, né? Mas muitas vezes que entram em combate aberto. E a consciência, o ego, é tudo que está dentro dessa coisa convencional. Não só a racionalidade, né? Mas a moral, o intelecto. Tudo que é guiado para esse, vamos dizer, não só esse, na verdade, esse coletivo, né? Também. E a consciência, Jung dizia, olha, isso é o topo da evolução humana, mas ao mesmo tempo que é o topo da evolução humana, é um troço extremamente limitado, né? E a gente tem que ter consciência disso. Pode passar. E o inconsciente, ele já dividia em dois, né? Inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Veja que não é uma divisória, você olha para o inconsciente, né? Aquela linha que dizendo, ó, pessoal, coletivo. Né? Isso ele mesmo fala, né? São teorias, são hipóteses, né? Porque a ciência é a eterna aproximação, né? Não é... E aí ele fala desse consciente pessoal que é muito ligado à sombra, né? Ou seja, essa coisa do reprimido, do esquecido, né? E isso pode ser reintegrado, né? A partir da psicoterapia. Pode passar, por favor. E aí, numa camada mais arcaica, tem o famoso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele está, segundo Jung, por trás da mitologia, conto de fato, lenda. E esse contato com esse inconsciente, né, mais arcaico, mais primordial, ele é meio perigoso. Porque é uma camada muito instintiva, muito intensa. E o ego, com toda razão, ele repele esse contato, porque ele teme muito. Mas, ao mesmo tempo, é um contato que é extremamente necessário. Para a gente ser saudável como ser humano, a gente tem que estar em contato com esse inconsciente. Né? Pode passar. E esse inconsciente, a depender de como o ego reage a ele, né, ele causa vários distúrbios, né, psiquiátricos, psicológicos, né, neurose, depressão, até a psicose. Né? Pode passar. Então, um pouquinho do que seria a minha leitura da teoria de Jung a respeito da psicose. Ele usa a metáfora, eu acho que, na verdade, me remete um pouco a Freud também, que ele fala do iceberg, né? O consciente, o pré-consciente, o consciente, é como se o ego, a consciência fosse a pontinha do iceberg. Isso lá é interpretação dos sonhos, lá em 1900, conhecendo a psicanálise. Então, o ego, a gente pode enxergar o seguinte, é como se o ego fosse uma ilha, certo? Você tem um mar ao redor, que circunda ele, e a depender desse mar, o mar simplesmente destroça essa ilha. Né? Você ouve minha voz se eu falar assim? Beleza. Então, é como esse, né, usando uma metáfora batida, um tsunami, né? É como se um tsunami varresse essa ilha e simplesmente destroçasse ela. Né? E ela se fragmenta. Né? Essa ilha seria o ego. E esses lampejos, porque repare, o esquizofrênico, ele tem esses lampejos de consciência. Né? Você vê, de novo, usando até não, eu não vou falar de bicho de 7 cabeças. Vou falar de Stamira. Stamira é um caso muito particular, porque é uma esquizofrênica que tem consciência da esquizofrenia dela. Então, ela é muito estruturada. Né? Vamos dizer que a ilhota dela não foi totalmente devastada.
Mas é essa coisa do lampejo. Às vezes o psicótico está ali, ele reintegra, está ali conversando, de repente volta de novo. É como se fosse uma ilha, uma ponta da ilha emergisse, submerge de novo. Né? Pode passar, por favor. E aí eu não posso deixar de falar de Inise da Silveira. Né? Inclusive, quem se interessar pelo trabalho dela, infelizmente fora de catálogo, Imagens do Inconsciente, que fala desse trabalho dela do Museu do Inconsciente, que é um troço fantástico. Inclusive, teve exposição nacional e ela expôs em Zurique. Foi aí que ela teve contato com Jung. E o próprio Jung ficou extremamente entusiasmado com a apresentação dela. Foi aluna dele, e inclusive Marie-Louise von Franz, que foi assistente pessoal de Jung a vida inteira, foi analista dela. Né? E ela usou isso como a base, né? A questão de terapia ocupacional, que eles usavam um ateliê, né? E de pintura, de modelagem, enfim, pode passar. E aí ela falava dessa coisa de como o imaginário do esquizofrênico é muito intenso e como esse expressar artístico, os pacientes esquizofrênicos produziam demais, então se acumulou, né, a pintura. Então, se o neurótico normalmente usa a expressão artística como um contato com o inconsciente, é interessante que o esquizofrênico ele faz o contrário. Né? É como se o expressar artístico ele contrasse o ego. Né? É como se fosse um processo inverso. Né? Pode passar. Referências, muito obrigado.